Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de circuitos elétricos e na aula de hoje a gente vai falar sobre o assunto de capacitor. O capacitor é um dispositivo que armazena energia em forma de campo elétrico, tá? Então é um dispositivo elétrico que armazena cargas elétricas. Geralmente ele é constituído por duas placas metálicas separadas por um material dielétrico isolante. Então vamos ver essa construção aqui de um capacitor comum. A gente tem aqui duas placas metálicas, uma de cada lado. E no meio a gente tem um material isolante aqui, dielétrico, isolando essas duas placas. Com isso a gente forma um campo elétrico entre essas duas placas, onde as cargas elétricas positivas de um lado vão estar atraindo as cargas negativas do outro e vice-versa. Assim você consegue acumular cargas elétricas nessa nossa plaquinha. A gente tem os dois símbolos para esse nosso capacitor, que é esse aqui, lembra muito um capacitor, né? Como se aqui tivesse o isolante de cada lado, aqui a gente tem uma plaquinha metálica. Esse aqui é um capacitor não polarizado e a gente tem um capacitor polarizado, onde a gente tem esse maisinho aqui, O capacitor polarizado a gente tem sempre de tomar cuidado, pois a tensão desse lado onde tem o mais tem que ser sempre maior do que do outro lado, tá? Se a gente não tiver esse cuidado, esse nosso capacitor aí pode literalmente estourar. Se vocês quiserem, pode procurar aí capacitor eletrolítico estourando no YouTube, que vocês vão achar uns videozinhos aí do capacitorzinho estourando. Então, gente, o nosso capacitor tem essa construção, né? Então, se o capacitor está descarregado e desconectado da fonte de tensão, ele tem a mesma quantidade de elétrons de um lado e do outro. Então, o capacitor está naturalmente aí descarregado, né? Quando a gente conecta esse nosso capacitor a uma fonte de tensão, a gente vai ter uma movimentação de elétrons para um lado das plaquinhas, para uma das plaquinhas, e para o outro lado a gente vai ter a injeção de lacunas, né? O que seriam cargas positivas, tá? As cargas positivas que caminham não são prótons que caminham, tá? São na verdade a falta de elétrons, e isso a gente chama de lacunas, tá? Então de um lado a gente vai ter muitas carguinhas mais, do outro a gente vai ter muitas carguinhas menos. Isso daí tudo vai ser possível graças à nossa bomba de elétrons, diríamos assim, que é a nossa fonte de tensão. E aí, uma vez que esse nosso capacitor ele se iguala à tensão da nossa fonte, ele para de carregar. Então aqui, uma vez que ele atingiu a tensão Vs, a corrente aqui passa a ser zero e o nosso capacitor está carregado com a mesma tensão da nossa fonte de tensão. O capacitor, gente, ele possui um parâmetro muito importante que é chamado capacitância. A capacitância de um capacitor ela é dada como sendo a quantidade de cargas que ele guarda por volt. E essa capacitância ela pode ser dada tanto através de medição ou cálculo, né, através dessa forma, quanto em aspectos construtivos através dessa outra forma aqui. A gente tem que a capacitância ela é dada por esse epsilon aqui, que é uma constante dielétrica, né, tem a ver com o nosso material dielétrico que está entre as duas plaquinhas, multiplicada pela área de cada placa, dividido pela distância entre essas duas placas. Aí você já percebe, olha só, a constante dielétrica ela é diretamente proporcional à capacitância, até aí tudo bem. A nossa área, ela também é diretamente proporcional à capacitância, pois pensa só, se essa área for maior, aqui e aqui embaixo também, né? Se a área é maior, então dá para guardar mais elétrons, digamos assim, né? Então, consequentemente, a gente vai ter uma capacitância maior. Já a distância age aqui contra a nossa capacitância, né? Inversamente proporcional. Porque quanto maior for essa distânciazinha aqui entre as duas placas, menor vai ser a força atrativa entre um elétron e uma carga positiva, né? Ou seja, menor vai ser o campo elétrico, então mais difícil vai ser da gente manter essas carguinhas ali acumuladas. Então ela age aí de forma inversamente proporcional. Então a gente tem esses aspectos aí que definem a capacitância com o aspecto construtivo. A unidade de capacitância, gente, ela é dada em farad, e a capacitância, como eu já disse, é basicamente a definição mais simples de capacitância, que é a capacidade de um capacitor de armazenar cargas elétricas. Aqui novamente que é a nossa formazinha. Capacitância é a quantidade de carga dividido por volt. Então, basicamente, se a gente colocar 1 volt nesse nosso capacitor e esse capacitor armazenar 1 coulomb de carga, então esse nosso capacitor vai ser um capacitor de 1 farad. A gente também consegue ter capacitores variáveis, gente. Capacitores variáveis a gente pode fazer de um jeito assim,
onde a gente consegue variar a área, né? Vale lembrar que a capacitância ela é o Epsilonzinho, né? Que é a constante dielétrica vezes a área vezes a distância. Então, se você variar a distância, ou variar a área, ou a constante dielétrica, você consegue variar a capacitância e consegue detectar isso daí. Olha só, se a gente diminui a área aqui, ó, onde existe o nosso campo elétrico aqui, nesse meio aqui, a gente vai estar diminuindo o campo elétrico, consequentemente a gente está diminuindo a área aqui, ó, e consequentemente diminuindo também a capacitância. Então essa é uma forma aí da gente fazer um capacitor variável. Se a gente quiser fazer um capacitor variável, a gente pode fazer desse jeito. A gente pode pensar isso aí da forma cilíndrica também, né? Vamos imaginar que a gente tem dois canos, tá? A gente revestiu esses dois canos com papel laminado e papel alumínio, né? E daí a gente enrolou esses dois canos que eles são eles praticamente encaixam um dentro do outro, bem justinho ali. E aí você consegue puxar um pouquinho um cano de dentro do outro, né? Deixando o cano assim, ó. Um cano aqui revestido e aqui dentro um segundo cano. E aí você movimentando esse cano para dentro, você está aumentando a capacitância, você tirando aí para fora, você está diminuindo a capacitância, né? Algumas pessoas utilizam isso daí para fazer uns projetinhos de rádio FM, para sintonização e coisas do tipo. Outra forma interessante da gente ver o capacitor variável é o seguinte, ele é utilizado também para sensor de nível, tá? Pois se a gente tem ar aqui, a constante dielétrica do ar, ela é uma. No momento em que a gente vai enchendo de água aqui, ó, esse pedacinho aqui de baixo, ele vira um capacitor, né? Pois a constante dielétrica desse cara aqui vai ser, a capacitância dele vai ser a constante dielétrica da água vezes a área dividido pela distância, mais o capacitor de cima, né? Essa daqui vai ser a capacitância total. O capacitor de cima, ele vai ser a constante dielétrica do ar, pois a água ainda não chegou aqui em cima, vezes a área dividido pela distância, tá bom? Então, conforme a água vai subindo, a gente vai tendo a mudança aqui, aumentando o peso, né, diríamos assim, dessa capacitância aqui, diminuindo da outra. E aí, se a gente montar a nossa curvinha lá no Excel, e a gente consegue verificar aí e fazer a medição do nível. A gente tem alguns tipos de capacitores. A gente tem os capacitores de mica. O capacitor de mica utiliza a mica como material isolante, né? Então aqui a gente tem um sanduíchezinho de mica, formando um capacitor de mica. A gente tem o capacitor cerâmico. A gente tem também o capacitor de filme, que é enrolado assim, onde entre cada uma das duas camadas de metal a gente tem uma camada de plástico. A gente tem existe capacitor de papel também, a gente tem capacitor eletrolítico. E capacitores eletrolíticos. Capacitores eletrolíticos geralmente a gente usa para armazenar bastante carga elétrica, pois a gente tem capacitores eletrolíticos aí de 0,1 microfarad até grandes valores aí de milifarads. A gente consegue ter algo próximo aí de 1 farad através dos capacitores eletrolíticos. Geralmente eles trabalham com tensões menores do que os outros tipos de capacitores, e os capacitores eletrolíticos também são normalmente polarizados. Existem os capacitores eletrolíticos que não são polarizados, mas eles são bem mais caros do que os polarizados. Aqui tem algumas aparências de capacitores variáveis, onde você modifica a capacitância com alguma chavezinha de fenda. Em circuito DC, gente, a gente tem que o capacitor, para variações de tensão instantâneas, o capacitor age como um curto. Então, por isso que algumas vezes, vocês vão olhar várias vezes aí, você tem a alimentação do seu circuito, e aí logo ali na alimentação você já põe um capacitorzinho aqui. E aí, para que isso serve? Porque a sua tensão, por mais que ela diga que ela seja constante, ó, ela pode gerar algum picozinho por algum motivo, qualquer coisa que haja ali, alguma interferência, né? E aí, se ela gera esse pico aqui, ó, essa daí é uma variação brusca, né? Uma variação de tensão instantânea. Então, isso daí vai ser utilizado para carregar o capacitor. O capacitor vai drenar essa variação aí, diríamos assim, né? Essas carguinhas que geram essa variação. E aí, depois dele, o que vai aparecer é a sua tensão mais bonitinha lá na saída. Então, ele age como
um curto para variações instantâneas, variações rápidas. Agora, assim que ele carrega, o capacitor é um circuito aberto, tá? Uma vez que o capacitor foi lá e carregou totalmente, você pegou o capacitor, deixou lá ligado no seu circuito DC, né? Circuito de corrente contínua. Um tempão, seu capacitor carregou e pronto, ele começa a ser considerado um circuito aberto. Aqui a gente tem o exemplo de carregamento e descarregamento de um capacitor, tanto a tensão quanto a corrente desse nosso capacitor, tá? Aqui a gente tem uma fonte. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai carregar primeiramente esse capacitor e depois que ele carrega, a gente fecha essa chave e abre essa aqui, ó. E aí esse capacitor vai descarregar pela nossa resistência. E é justamente esses gráficos aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. O gráfico de um capacitor carregando e descarregando através de um resistor, ele tem uma característica exponencial aqui, ó. Carregou e aí comutou as chaves, né? As chaves uma ligou e outra desligou. Aí ele descarrega. A mesma coisa acontece para a corrente, ó. Tem essa característica exponencial. Percebam como eu falei para vocês, ó, a corrente ela vai tendendo a zero. No início ele é um curto, né? Porque tem uma variação alta de tensão sobre ele, aí vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí lá no final ele já não recebe mais corrente nenhuma e já está com uma tensão lá praticamente igual à tensão da nossa fonte. No caso aqui 5 volts. Essas nossas curvas aqui, gente, como é difícil trabalhar com elas porque elas não são uma reta, a gente trabalha então com o que a gente chama de constante RC, né? A constante de tempo. Então todo capacitor geralmente vai carregado através de um resistor, né? Mesmo que seja um fio ali, o fio vai ter resistência. Se for um diodo, o diodo tem uma resistênciazinha. Então todo capacitor é carregado através de um resistor. E a constante RC, vamos chamar de tal, ela é a resistência vezes a capacitância. Então a constante RC desse circuito aqui, ó, é resistência vezes a capacitância. Então a gente tem que a nossa constante de tempo é 1 microsegundo. E aí isso vai ser até legal para a gente olhar o seguinte, gente. Olha só aqui, nossa constante de tempo é RC. E se é 1 microsegundo, olha só, a gente sabe o seguinte dessa nossa exponencial. Com uma constante de tempo, passado o tempo de uma constante de tempo, a gente vai ter aí o carregamento de 63%. Duas constantes de tempo 86, 3, 95, 4, 98, 5, 99. Com 5 constantes de tempo a gente já diz basicamente que o nosso capacitor está carregado. Para o descarregamento acontece a mesma coisa, só que ao contrário, diríamos assim. Ao invés de ser 63 é o complemento. Ó, é 37 com uma constante de tempo, 14, 5, 2 e 1. Então, olha só, a gente vai olhar isso daí lá naquele gráficozinho que a gente viu da simulação. Aqui, ó, com uma constante de tempo, né? Eu disse para vocês que dava multiplicando esses dois caras aqui. Multipliquem aí se vocês quiserem, dá 1 milissegundo. Então, com 1 milissegundo, a gente está aqui, ó, no 63%. Com 2 milissegundos, no 86%, 85%. Com 3 milissegundos, já estava nos 95%. 4, 98%. 5, 99%, praticamente aqui a gente já atingiu a tensão da nossa fonte, tá bom? A mesma coisa aqui no descarregamento. Gente, uma outra informação importante sobre o capacitor é que o capacitor, tal como eu comentei lá na frente, né, ele age como um dispositivo contra a variação de tensão, né? Veja só que a corrente do capacitor, né, ela é capacitância vezes a variação de tensão no meu capacitor dividido pela variação de tempo. Então, se tem variação de tensão no meu capacitor, tem corrente indo para ele. E aí é o que eu falei, né, para vocês. Se a gente tem lá a nossa fonte com um capacitor e essa nossa fonte, ela vai e gera uma variação aqui, ó, por algum motivo, o meu capacitor, ele vai, no momento que surgir essa variação, ele vai drenar uma correntezinha aí, de tal forma para evitar com que surja essa variação. Dessa forma, aí, o que eu vou ter na minha saída é basicamente uma linha reta aí, suprimindo toda esse ruído, né, essa perturbação que surgiu aí no meu sistema. As aplicações do nosso capacitor é que ele serve para armazenar energia, né, geralmente em circuitos de retificação a gente armazena energia, e ele também serve para filtrar ou retirar altas frequências
Bem, pessoal, pela aula de hoje é isso. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.